Como calcular a posição de um objeto que está em movimento com velocidade constante? E que utilidade prática esse conhecimento tem? Fica até o final deste vídeo que você vai descobrir. Nem sempre a posição de origem e a posição final de um deslocamento coincidem com o início e o fim de uma trajetória. Isso porque é comum as trajetórias terem marcos pré-definidos que identificam seus trechos. Por exemplo, rodovias muitas vezes atravessam um país inteiro, passando por várias cidades. Para identificar cada trecho, elas costumam ter placas com os marcos quilométricos. Com certeza você já deve ter visto uma placa dessas. Elas indicam a distância do local da placa até o local que foi convencionado como o início da rodovia. Mas uma observação é necessária. Em rodovias federais que atravessam mais de um estado, a contagem da quilometragem reinicia do zero sempre que a rodovia muda de estado. Esse tipo de identificação é muito útil. Por exemplo, se o seu carro estraga no meio da estrada e você precisa chamar um auto-socorro. Se você informar o quilômetro da rodovia em que você está, o auto-socorro vai te achar com muito mais facilidade. Será que existe uma forma de identificar a posição exata de um objeto numa trajetória em um movimento uniforme? Existe sim, e é bem fácil. Nós temos uma fórmula para isso, e para chegar a essa fórmula, nós utilizamos a fórmula da velocidade média, sobre a qual nós já tratamos aqui no canal em outro vídeo. Um movimento uniforme é um movimento com velocidade constante. A velocidade se mantém a mesma durante todo o deslocamento. Nesse tipo de movimento, a velocidade média coincide, portanto, com a velocidade instantânea. Então podemos usar a fórmula da velocidade média para chegar a essa outra fórmula que abre novas possibilidades. Segundo a fórmula da velocidade média, velocidade é igual à variação de espaço dividida pela variação de tempo. Variação de espaço nada mais é do que a posição final, que chamaremos de S, menos a posição inicial, que chamaremos de S0. Só para você entender melhor, imagine um carro no quilômetro 70 de uma rodovia. Se o deslocamento dele começou no quilômetro 40, isso significa que a variação de espaço foi a posição final, 70, menos a posição inicial, 40. A variação de espaço foi de 30 km. O mesmo acontece com a variação de tempo. Variação de tempo é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Então, velocidade é igual à posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final, que chamaremos de t, menos o tempo inicial, que chamaremos de t0. Normalmente, convencionamos como o tempo inicial de um deslocamento o tempo zero. Então, velocidade é igual a S menos S0 dividido por t. Passando o t para o outro lado da equação, ele passa multiplicando. Então, velocidade vezes o tempo é igual a S menos S0. Isolando S, que é a posição final do objeto em movimento, temos que S é igual a S0 mais Vt. Ou seja, a posição final do objeto é igual à sua posição inicial mais velocidade vezes o tempo do deslocamento. Essa é a chamada fórmula da função horária do movimento uniforme. Com ela, nós conseguimos determinar a posição de um objeto em um deslocamento com velocidade constante. Mas também é possível descobrir qualquer uma das variáveis que compõem essa fórmula se nós conhecermos as outras variáveis. Veja um exemplo prático. Um veículo está se deslocando a velocidade constante de 80 km por hora da cidade A para a cidade B. Sabendo que o deslocamento começou no quilômetro 500 da estrada que liga as duas cidades, que a cidade B fica no quilômetro 300 da estrada e que já se passaram 2 horas desde o início do deslocamento, qual é a posição atual do veículo? Vamos fazer uma pequena ilustração da situação só para ficar bem claro o que está acontecendo. Nós temos uma estrada, no quilômetro 300 dessa estrada fica a cidade B, e no quilômetro 500, onde o deslocamento começou, fica a cidade A.
o veículo está se deslocando da cidade B para a cidade A, a uma velocidade de 80 km por hora. Note que o deslocamento do veículo está acontecendo no sentido contrário ao da trajetória. Os quilômetros da estrada aumentam da esquerda para a direita, mas o veículo está se deslocando da direita para a esquerda. Quando isso acontece, ou seja, quando o deslocamento é no sentido contrário da trajetória, chamamos o movimento de retrógrado. Já quando o movimento é no mesmo sentido da trajetória, ele recebe o nome de movimento progressivo. No movimento retrógrado, a velocidade é negativa, porque a cada fração de tempo, o objeto que está se movimentando está indo para uma posição de número menor na trajetória. No exemplo em questão, visto que o veículo está se deslocando a 80 km por hora no sentido contrário da trajetória, a cada hora que passa, ele está numa posição 80 km menor que uma hora antes. Então, para fins de cálculo de posição, a velocidade desse veículo é menos 80 km por hora. Já no movimento progressivo, a velocidade é positiva, porque já que o objeto que está em movimento se desloca no mesmo sentido da trajetória, a cada fração de tempo ele vai estar em uma posição maior da trajetória. Voltando à situação do enunciado, nós vamos agora utilizar a fórmula da função horária do movimento uniforme que nós acabamos de aprender. S é igual a S0 mais VT. S0, a posição inicial do deslocamento, é igual a 500 km. A velocidade é igual a menos 80 km por hora e o tempo da posição que nós queremos avaliar é 2 horas. Então, S é igual a 500 mais menos 80 vezes 2. S é igual a 500 menos 160. Portanto, S é igual a 340 km. Resposta: o veículo está atualmente no quilômetro 340 da estrada. Saber calcular a posição de um objeto em um movimento com velocidade constante tem várias aplicações. Por meio desse conhecimento, nós podemos localizar ou até mesmo prever a posição de um objeto com velocidade constante em qualquer instante do seu deslocamento, desde que nós saibamos a sua posição inicial e a sua velocidade. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo ou se de alguma forma ele foi útil para você, deixe o seu like para que o YouTube o recomende para outras pessoas. E se você quiser acompanhar mais vídeos sobre física, se inscreva também no canal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!